Amém? As crianças dão um chorinho aqui, é normal, mas o jovem fica conversando, adulto, não dá. Então precisamos perceber que Deus tem tempo para as nossas vidas em todos os momentos. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho e principalmente no seu ministério. O tempo é algo muito precioso para nós. Deus, ele é atemporal. Mas eu e você estamos sujeitos ao tempo. Por quê? Existe um tempo determinado que você vai viver nessa terra. E durante todo esse tempo que você vai viver nessa terra, existe um propósito que Deus tem para você. Fala para o seu irmão assim: Deus tem um propósito para a sua vida. E muitos não entendem isso e querem definir os seus tempos. Então nós, como seres humanos, temos o hábito de querer definir as nossas coisas. Então, por exemplo, definir um passeio, definir uma profissão, definir um casamento, definir o tempo de ter um filho, definir o tempo de muitas coisas. Nós temos esse hábito. Mas só que esse hábito, presta atenção aqui em mim, ele está completamente em desacordo com a palavra de Deus. Porque você e eu somos espírito. Fala comigo: eu sou espírito. E se somos espírito, estamos conectados. Uma vez que você é cristão, uma vez que você aceitou Jesus, você está conectado com o Espírito de Deus. E quando você aceitou Jesus, você aceitou o tempo dele para a sua vida. E se nós entendermos esse princípio, nós viveremos o melhor do Senhor. Quantos querem viver o melhor de Deus nessa terra? Diga aleluia. Então, se você deseja isso, você precisa ignorar os seus desejos com o seu tempo e valorizar a palavra com o tempo de Deus. Isso é muito importante para mim e para você, porque se você entrar em conflito entre o tempo de Deus e o seu tempo, o resultado vai ser frustração. Não haverá plena alegria, plena paz, pleno desfrute, você vivendo o tempo que você deseja, a forma que você quer viver. Só existe a plenitude da satisfação, do prazer e da alegria no tempo de Deus. O tempo de Deus, quero chamar ela de favor. Favor, graça liberada sobre a sua vida. Amém, irmãos? Então, um exemplo claro para você entender comigo. O exemplo é, por exemplo, você arrumar um emprego. Então, se você deseja arrumar um emprego, você vai estar orando. Um exemplo claro disso: você vai estar orando, buscando da parte de Deus. E Deus vai liberar palavras, você vai estudar, você vai buscar algo da parte de Deus. E de repente, um dia, depois de entregar currículos, ser indicado, vem uma entrevista. Então chegou o tempo de Deus para você na área financeira. Mas só que você está cansado naquele dia. Você é alguém que está doente, por exemplo, ou às vezes não quer acordar cedo e não vai na entrevista. O que aconteceu? Você perdeu o tempo de Deus, porque você orou, você clamou, você pediu, a igreja orou, os pastores oraram, a célula orou por você, você se preparou, e quando veio a oportunidade, o tempo de Deus, você não foi na entrevista. Acontece a mesma coisa, por exemplo, o que acontece, por exemplo, se um bebê não sair no tempo correto do ventre da sua mãe? Ele pode morrer, a mãe pode morrer, os dois podem morrer. Então existe um tempo de Deus para o nascimento de uma criança. Por isso que a gente fica meio doido, né? Olha aqui para mim. Por que a gente fica doido? Porque tem criança que nasce de 7 meses, criança que nasce de 8, crianças que nascem de 9, 40 semanas, 39 semanas. E aí a mãe se prepara para 9 meses, tudo bonitinho. De repente o bichinho está com pressa e nasce com 7 meses. Atrapalha todo o seu tempo. Mas foi o tempo de Deus para aquela criança. A mesma coisa acontece com outro exemplo, quando nós temos uma doença grave. Existe um tempo para tomar um remédio, um antibiótico, enfim, um remédio específico. Se você não toma esse remédio nesse tempo determinado, que é o tempo de Deus, porque tem horário, 12 horas, 8 e 8 horas, e assim por diante, você pode sofrer uma grande consequência na sua saúde. Então precisamos discernir claramente
o que é tempo de Deus e o que é o nosso tempo. Pergunta para o seu irmão: você vive no seu tempo ou você vive no tempo de Deus? E eu quero te falar com todas as letras, com toda a clareza em nome de Jesus: o seu tempo nem sempre está relacionado com o tempo de Deus. Você precisa valorizar o tempo de Deus na sua vida. Está esquisito o som, não sei o que vocês fizeram aí. Então, a palavra tempo, na Bíblia, ela tem dois significados importantes. Então, quando a gente vai para o português, é muito esquisito falar tempo no português, porque é pobre, só tem um significado. E a gente precisa traduzir, explicar o que você, brasileiro, português, língua portuguesa, está querendo dizer com o tempo. Não chegou o meu tempo, o tempo de amanhã, o tempo temperatura. Você percebe que é meio confuso. Mas só que na Bíblia, ela usa a palavra tempo no grego. E são duas palavras importantes. A primeira palavra é kairos. A segunda palavra é cronos. Fala comigo, kairos. Fala comigo, cronos. Então a Bíblia é muito específica quando você usa a palavra tempo. Então toda vez que você vê na Bíblia, se você tiver no seu celular, no notebook, a Bíblia chamada Olive Tree, essa Bíblia, quando você clica em cima dela, ela traz o significado da palavra no hebraico ou no grego. E é muito importante você ter essa Bíblia, porque às vezes a palavra em português é muito pobre. Por exemplo, a palavra amor em português, ela é pobre, porque eu amo a Soraya com amor de esposo e esposa. Eu amo a igreja com amor de família, amor de cristão. Eu amo os meus filhos com amor de família, e assim por diante. Então, quando você vai lá na Bíblia e coloca amor, você clica, vai ter 3 tipos de amores: ágape, filéu e eros. Você precisa entender isso, para você entender a profundidade do que Deus está querendo te explicar através da sua palavra. Então, tempo é cronos e kairos. Cronos, o que significa? Está relacionado à ideia de tempo físico, tempo cronológico. Nós podemos resumir, é o tempo do homem. Então, que horas são? Quando que nós vamos em tal lugar? Estou pensando em fazer um passeio. Esse tempo é o tempo do homem. Mas só que Deus tem o seu tempo nessa terra. E nós chamamos isso de kairos, que está relacionado completamente ao momento certo. Fala comigo, o momento certo. É o dia certo, a hora certa, com as pessoas certas. Quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, nós chamamos isso de kairos. E o cristão precisa viver kairos todos os dias da sua vida. Você não pode andar segundo o seu tempo. Lógico, tem um tempo de acordar para ir trabalhar. Isso é o cronos. Eu tenho que ter o tempo de qualidade com a minha esposa. Isso é cronos. Mas existe um tempo do céu. Um tempo que eu e você precisamos estar alerta. Porque é o tempo que Deus vai liberar. É o tempo que Deus vai operar. É o tempo que Deus vai manifestar o seu poder. E eu vou te dar um exemplo muito claro na Bíblia. Lá no Egito, quando Moisés foi usado por Deus para libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, e quando eles vão diante da nuvem, junto com a nuvem parava. Se eles não parassem naquele momento, eles iam pegar um grande sol ou um grande frio no deserto. E por conta disso, eles poderiam morrer de frio ou poderiam morrer de calor. Mas só que a nuvem parava. O tempo de Deus naquele momento para aqui nessa região. O povo ficava debaixo daquela nuvem, protegido, guardado, se alimentando e vivendo o poder de Deus. Então Deus tinha um tempo determinado para o povo andar e o povo parar. E Deus tem um tempo determinado para cada área da sua vida. E se nós não entendermos o tempo determinado para cada área das nossas vidas, nós viveremos frustração, nós viveremos angústia, nós viveremos de fora da graça de Deus. Porque o tempo de Deus libera com certeza absoluta o favor dele sobre a sua vida. Fala comigo assim: eu desejo viver o tempo de Deus, o kairos de Deus sobre a minha vida. Não existe
outra oportunidade da sua plena felicidade e paz, se não for debaixo do tempo de Deus. Eu quero te ensinar isso hoje, porque eu escutei aqui, eu estava ali em cima, assim, orando, Senhor, cura meu estômago, cura minha cabeça, orando, mas estava escutando aqui, e eu vi o pastor Elton e falou assim: irmãos, vamos fazer o City Quake. Aí poucas pessoas levantaram a mão. Você não entendeu. Quando um pastor sente, queima no coração o desejo de levar a igreja a uma experiência com Deus, quando você não levanta a mão, sabe o que você está falando? Eu não aceito o tempo de Deus para esse momento. É muito sério isso, porque quando você recusa o tempo de Deus, você perde oportunidades. E sinceramente, irmãos, vamos ser transparentes um com o outro. Ninguém quer ficar incomodando outra pessoa. Principalmente nós adultos temos vergonha muito fácil. Eu sou muito tímido, parece que não, mas eu sou muito tímido. Eu abordar alguém na rua e falar: Deus tem algo para você, é muito difícil. Mas quando eu entendo o tempo de Deus, quando eu percebo o tempo de Deus, eu preciso vencer os meus desejos, vencer a minha carne, vencer a minha timidez. Porque certamente, se eu vencer essa minha barreira, eu vou desfrutar de grandes experiências com o Senhor Jesus. Eu queria desafiar você: não recuse o tempo de Deus na sua vida. Existe tempo de amar, existe tempo de se afastar. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Você precisa perceber o tempo de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão: você quer viver o seu tempo ou o tempo de Deus? E eu quero mostrar na Bíblia algo interessante para você, que eu escutei ontem com o pastor Wilson, e eu fiquei muito marcado por essa palavra, porque eu entendo que tem tudo a ver conosco. Nós saímos agora de uma conferência muito poderosa. Existiu um tempo de unção, um tempo de poder, um tempo de liberação do Evangelho, liberação de vida, liberação de unção para você e para mim. Agora a pergunta que nós fazemos é: o que você vai fazer com toda essa unção que você recebeu? Presta atenção numa coisa: para que eu faça a obra de Deus, para que eu seja um instrumento do Senhor, eu preciso receber algo da parte de Deus. Então, o Kairos de Deus até agora, de janeiro até agora, final de março, você recebeu uma porção de palavra, jejum de 21 dias. Quem participou do jejum, levanta a mão, diga glória a Deus. Então, você recebeu uma porção da parte de Deus. Deus marcou o seu coração, Deus falou com você, Deus ativou você no mover do Espírito. E nós participamos agora, com mais de 500 pessoas aqui de Itaquera, de uma conferência ali no Center Norte. Quem estava na conferência, diga glória a Deus. Foi poderoso, irmãos? Sim ou não? Foi maravilhoso? Sentiu a unção de Deus naquele lugar? Então, aquela unção não é um frisson, não é um sentimento. Deus liberou algo da parte dele para você. Fala assim comigo: eu recebo, eu tomo posse da unção do Senhor sobre a minha vida. Agora, uma vez que eu recebi essa unção, e mais uma vez eu quero falar para você, porque as pessoas, já escutei isso, as pessoas esperam de um culto de domingo escutar palavras que massageiam o seu coração. E quando eu falo massagear, é que vai de encontro à sua necessidade deste momento. Mas só que, entenda algo: Deus não está interessado em fazer coisas que somente traga prazer para você. Ele quer que você encontre nele e na obra dele, na vida com ele, o prazer. Porque se você viver somente buscando coisas para você, você se torna uma criança espiritual. Você não avança, você não cresce, você não rompe. Eu já escutei de pessoas, estou há 23 anos na videira. Eu já escutei a vida toda, falei: nossa, a videira sempre está nos desafiando a crescer. Mas pera lá, qual que é o seu objetivo de vida? Qual que é o seu desejo? Crescer, prosperar. Quantos querem prosperar? Diga aleluia. Quantos querem ser curados? Diga glória a Deus. Quantos querem salvar a sua família? Diga aleluia. Não tem como isso acontecer se você não crescer no Senhor.
Não tem como você desfrutar de grandes experiências se você não crescer no Senhor. Quantos querem conhecer profundamente Deus e a sua palavra? Diga glória a Deus. Ou seja, você precisa crescer, você precisa avançar. Então o Kairos de Deus, ele tem um objetivo na sua vida: fazer você crescer, fazer com que você desfrute de grande experiência com o Senhor, fazer com que você desfrute de grandes marcas do Senhor. Irmãos, eu tenho convicção, Deus, eu vou pregar isso na vigília, mas já vou te mostrar. Deus, quando criou Adão e Eva, Ele tinha um objetivo de eles crescerem, conhecer e desfrutar. Mas como os olhos naturais de Adão e Eva foram abertos por causa da palavra, por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles andaram por sentimentos, e os olhos abertos pelo seu sentimento te leva ao pecado, te leva à lei. Mas quando Jesus, depois que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, não dá para ler o texto agora por causa do tempo, mas ele aparece no caminho de Emaús, 2 discípulos de Jesus, Cleopas e outros, estavam indo para uma cidade, e Jesus aparece conversando com eles. Eles não perceberam que era Jesus, e começaram a conversar, a lamentar o que tinha acontecido com Jesus. E Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Não, nós estamos aqui, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus morreu, falou que ele vai ressuscitar o terceiro dia, e começou a explicar. E Jesus começou a declarar a palavra. Jesus começou a falar da palavra para aqueles 2 homens. Não sei se é 2 homens ou era um casal, isso aí a Bíblia não deixa claro. E neste momento, eles escutando aquilo, a Bíblia fala que o coração deles estavam queimando. E quando eles tiveram revelação, Jesus desaparece, e eles entenderam o que aconteceu, porque eles entenderam a vida eterna, eles entenderam a vida com Jesus, eles entenderam a vida com o Espírito Santo. Presta atenção, aqui em Gênesis, Adão e Eva abriram os olhos por causa de um sentimento, o desejo de comer de uma árvore, andaram pelo seu sentimento, no tempo deles, resultado, pecado. Aqui, eles permitiram por revelação, abrir os seus olhos e viver para a vida eterna. Deixa eu te falar algo muito importante nesta manhã. Você precisa abrir os seus olhos espirituais para desfrutar do Kairos do Senhor. Se você não abrir os seus olhos espirituais, você vai ser um eterno humano buscando a sua felicidade e não encontrando, sendo que a palavra do Senhor fala que toda a felicidade, toda a satisfação, toda a plenitude está em Cristo Jesus. Diga aleluia. Fala para o seu irmão: você quer felicidade? Você quer alegria? Você quer crescer no Senhor? Entra no Kairos do Senhor. Então eu quero mostrar na Bíblia alguém que entrou no Kairos, alguém que viveu o tempo do Senhor. Isso foi tão importante que afetou a minha vida e a sua vida hoje. Eu quero falar de Paulo e Barnabé. 10 minutos eu falo, 15 minutos no máximo. Abre a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 13, verso 1. Atos, capítulo 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, fala comigo, servindo eles ao Senhor. Fala comigo, jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, fala comigo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Deixa eu te colocar no contexto dessa história, para você entender. Toda vez que você lê a Bíblia, não leia de forma aleatória. Se você está lendo uma parte da Bíblia, você precisa entender tudo o que está acontecendo. Por que que Jesus falou aquilo? Por que que Paulo escreveu aquilo? Para que grupo de pessoas foi escrito aquilo? Qual que era a situação daquele momento? Quando você entende a situação,
o país ou a cidade que ele está falando e o grupo de pessoas, você tem a percepção, o conhecimento, a revelação melhor. Amém? Sempre leia a Bíblia dessa forma. Por que Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece? Você precisa entender por que ele falou. Para quem que ele está falando isso? Em que contexto ele estava vivendo? Sempre leia a Bíblia desta forma. Amém, irmãos? Então, o contexto era o seguinte: antes desse texto, desse envio de Paulo e Barnabé, Jesus veio com o objetivo, salvar a humanidade. Então, ele veio, salvou a humanidade, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e estabeleceu a igreja. O que ele fala lá, naqueles 40 dias que ele esteve aqui com os discípulos? Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, aguardem a descida do Espírito Santo, o Consolador vai vir, e Ele estará convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Eu vou subir ao Pai, mas vou deixar para vocês o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Mas só que eles tinham que esperar isso acontecer, eles tinham que esperar isso ser liberado. Então qual foi a ordem de Jesus? Vá para Jerusalém, não saia de Jerusalém até acontecer. E eles obedeceram. Jesus assuntou ao céu e eles foram para Jerusalém. E a Bíblia fala lá em Atos 2 que eles oravam, viviam junto, comiam junto, e o tempo todo falando da doutrina dos apóstolos, explicando uns aos outros, incentivando uns aos outros. Não desanime, o Senhor Jesus falou, vai acontecer, enfim. E de repente acontece o que? A descida do Espírito Santo. Atos 2. E esse batiza o povo com línguas de fogo, e há um grande mover, milagres, sinais e prodígios acontecem. E a partir daquele momento algo poderoso acontece, porque todo Jerusalém descobriu que tinha algo diferente naquela casa. Os judeus falam assim: que é esse povo? O que está acontecendo? Eles não são galileus? Como nós estamos escutando eles na nossa língua nativa? E aí Pedro se levanta como profeta do Senhor e fala o seguinte: eles não estão bêbados, eles não estão malucos, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro começa a discorrer a palavra dos profetas. O que Ezequiel falou, Jeremias falou, começou a discorrer todo. O profeta Joel falou, e cairia sobre eles o Espírito Santo, e falariam em línguas, e começou a explicar tudo. No final dessa pregação de Pedro, 3.000 almas são salvas. Diga aleluia por isso. Irmãos, nós temos um alvo este ano em nome de Jesus. Final do ano, a cidade de São Paulo, nós queremos batizar 10.000 vidas em nome de Jesus. Quem crê nisso? Diga aleluia bem forte. Levante sua mão bem alto. Fala assim: eu faço parte de uma igreja crescente que salva vidas. Presta atenção, irmãos. Meu objetivo principal nessa terra e como seu pastor não é te prosperar, não é te curar, não é mudar a sua vida, é inserir Cristo. E como consequência de Cristo na sua vida, você vai desfrutar de todas as bênçãos espirituais. É consequência. Fala para o seu irmão: é consequência, não é alvo. O meu alvo não é esse. O meu alvo é ser imagem e semelhança de Cristo e pregar o Evangelho. Tem que ser o seu alvo. O nosso alvo tem que ser esse. E aí, como consequência dessa vida, somos abençoados. Isso é entender o Kairós de Deus. Porque nós temos membros da nossa igreja por mais de 20 anos. Porque são pessoas que entenderam o Kairós. Eles não estão na igreja por causa de uma bênção. Eles não estão na igreja por causa de uma palavra bonita. Eles estão na igreja porque entenderam: aqui eu vou viver o Kairós de Deus. Deixa eu te falar, se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te chamou para este lugar. E se você for chamado neste lugar, não tenha dúvidas, você vai desfrutar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A sua família vai se converter, sabe por quê? Todos os dias, de segunda a sexta, nós oramos. A sua casa vai se converter, vai estar com você aqui em nome de Jesus. Nós oramos por isso, nós declaramos isso todos os dias. E nós vamos ver isso acontecer, porque nós estamos clamando pelo Kairós de Deus. Aleluia. Então esse era o contexto. E aí, o que acontece? Pedro prega, e aí Pedro e João saem, depois dessa pregação, e vão pregar em outro lugar. E aí mais 5.000 almas são salvas. Irmãos, em 2 pregações, uma 3.000, outra 5.000, é muito poder.
é muita unção, é muita vida de Deus. Mas deixa eu te falar, a mesma unção que estava sobre Pedro e João está sobre a sua vida. Se você pedir em nome de Jesus, Ele vai conceder os desejos do seu coração. Aleluia. Então, passaram esses dias, eles pregaram e 5.000 almas foram salvas. E eles estavam ali pregando em Jerusalém, na Judéia, toda aquela região de Israel, sendo alguém que estava pregando. Mas Deus tinha um tempo determinado. Fala comigo, Kairos. Deus não tinha somente interesse em salvar os judeus mais, porque os judeus o rejeitaram. Aí Deus levanta Saulo, levanta Barnabé, e começa uma perseguição dos romanos contra os judeus convertidos, contra os apóstolos, contra os discípulos de Jesus. E obrigatoriamente eles tiveram que se espalhar. A Bíblia fala, lá em capítulo 13, que os discípulos eles foram enviados para um canto, e parte dos discípulos estavam em Antioquia. Antioquia, presta atenção aqui em mim, Antioquia é uma cidade grega, não tinha judeu. E o povo começou a pregar. Esse povo cheio do Espírito, que viveu lá em Atos 2, a casa, o poder de Deus, eles não paravam de falar, porque afinal, eles tiveram uma experiência com Deus. Chegaram em Antioquia e começaram a pregar o Evangelho. Mas só que era um povo esquisito, é um povo que sacrificava animais, é um povo que fazia culto esquisito. Mas eles aceitaram Jesus, eles aceitaram Deus, eles aceitaram o Evangelho da graça. E aí começou algo esquisito a acontecer. Aí pede, não, precisamos aqui de mais pessoas. Neste momento, Paulo e Barnabé vai nessa cidade, e eles começam a pregar, eles começam a declarar, começam a organizar as igrejas de Antioquia. E quando eles começaram a organizar a igreja, acontece esse texto, esse Atos capítulo 13, verso 1, quando ele fala aqui, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Paulo e Barnabé já tinham organizado a igreja, já tinha estabelecido o culto, já tinha colocado o curso de ceifeiros, maturidade, CTL, começou já a implantar um encontro com Deus. As conferências em Antioquia já aconteciam, quando Paulo e Barnabé chegaram. Então eles organizaram tudo. E olha que interessante, ele fala assim, olha, os mestres, Barnabé, Simão, por Níger, Lúcio, Manaém, Colasso de Herodes. Então as pessoas estão lá, a equipe já foi levantada. E aí algo interessante acontece no próximo versículo. Porque, se você pensar bem comigo, Paulo e Barnabé estavam fazendo a obra de Deus, sim ou não, em Antioquia? Sim ou não? Fala para o seu irmão, sim. Fala para o seu irmão assim, Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, fazendo a obra de Deus, servindo o Senhor. Mas algo interessante aconteceu ali, sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala para eles, não é aqui o seu lugar. Projeta o verso 2 de novo, Neyman. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, fala comigo, servindo e jejuando. Disse quem, irmãos? Disse quem? Kairos. Presta atenção. Toda vez que o Espírito Santo fala, Ele está definindo um tempo na sua vida. Você precisa prestar atenção nisso. Você não tem que ficar seguindo a palavra do pastor Alexandre natural. Você não tem que ficar seguindo a direção do Rodrigo, discipulador. Você não tem que ficar seguindo a direção da pastora Soraya, no sentido de ela determinar o que você tem que fazer. Você precisa seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é uma igreja madura. Isso é uma igreja que escuta a vontade de Deus. Aí vem aqui o Espírito Santo e diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Ué, que coisa esquisita. Eles foram lá ajudar a implantação da igreja de Antioquia. Eles estavam servindo os irmãos, organizaram todas as células, organizaram os cursos, organizou pastor, discipulador, líder, organizou toda a igreja funcionando bonitinho. Aí o Espírito Santo fala assim, separa Barnabé e Paulo para o chamado que eu tenho para eles. O que eles estavam vivendo? Essa é a grande questão minha e sua. Porque nós achamos, porque pelo fato de estar sentado numa cadeira todo domingo, você está no seu chamado. Você acha,
porque você está trabalhando de segunda a sexta, sustentando a sua família, você acha que está no seu chamado. Porque às vezes você fala de Deus para uma ou para outra pessoa, você acha que está vivendo o seu chamado. Mas só que se você observar, Paulo e Barnabé, eles foram para lá para ajudar a implantação da igreja. O que eles estavam fazendo? Servindo. Eles estavam fazendo o quê? Ajudando. Não era o chamado deles. Então eu posso traduzir essa ajuda como preparação. Fala para o seu irmão assim: Deus, antes de te enviar, Ele vai te preparar. Sempre será assim. Deus vai te preparar. Imagine só, Alexandre e a Luana estão lá em Mogi, e eles foram enviados, como Paulo e Barnabé agora. Mas até o momento, o ano passado, eles estavam aqui em Itaquera. Eles estavam cumprindo o chamado de Deus completamente para a vida deles? Não, porque Deus não os chamou para viver eternamente em Itaquera. Deus os chamou para viver o propósito dele. Itaquera foi um trampolim para prepará-los para uma grande obra. E você precisa, antes de entender se está no chamado ou não, qual que é o seu chamado? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Aonde Deus quer te levar? Quando tem o city quake, como o pastor Erno falou aqui, e você levanta a mão, você está permitindo Deus te preparar. Quando você vai para uma conferência e levanta a mão e participa lá, Deus está te preparando. Quando você participa da sua célula, ajuda com um lanche, faz o quebra-gelo, faz um louvor da célula, participa com os irmãos da comunhão, você está sendo preparado. O problema é que nós queremos nos alimentar da palavra, nos alimentar para nós mesmos, satisfazer os nossos desejos e achamos que isso é propósito. Não, querido. Se você observar, esse tipo de comportamento é de um bebê espiritual. Aqui tem a Manu ali, da Ingrid. A Manu depende completamente dela. Por quê? Precisa do pão, precisa do dinheiro, precisa que a mãe compre a roupa. Então ela desfruta. Ela está vivendo o propósito? Não. Ela está desfrutando o propósito dos pais dela, de sustentá-lo. Mas um dia a Manu vai crescer. Ela vai um dia casar. Viu, Felipe? Ela vai casar. Ela vai casar. E quando ela casar e encontrar o homem de Deus, ela vai cumprir o propósito com esse marido. Então até isso acontecer, ela está sendo preparada. Deixa eu te falar, querido, você está aqui na Videira Itaquera, dependendo do seu propósito, você está sendo preparado somente. Você está sendo guiado, sendo cuidado, ensinado para viver algo maior. Porque o Espírito Santo falou aqui, eles estavam fazendo o quê? Servindo o Senhor. E eles estavam jejuando. Quando eles estavam servindo ao Senhor e jejuando, foi neste momento que o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé. Irmãos, eu e a Soraya, nós fomos chamados a pastores em 2016, integralmente. Em 2013, nós estávamos servindo a igreja da Lapa. Por que eu estou te falando isso? Para você entender, e não quer dizer que você vai ser pastor, todo mundo, porque não faz sentido todo mundo ser pastor. Mas você precisa ter clareza do seu chamado. Então quando eu sabia que eu seria pastor um dia, eu estava servindo com alegria. Nós estávamos com uma rede grande, o ministério de louvor, tocando, ajudando o pastor Alexandre Ermelim, avançando, crescendo. Estávamos de boa. Na minha cabeça estava cumprindo o propósito de Deus. Sim, na verdade não estava cumprindo, estava sendo preparado para o propósito. E quando em 2013 ele chegou para mim: Alexandre, precisamos abrir uma igreja lá no Morro Doce, e eu preciso enviar você. Sabe o que eu e a senhora falamos um para o outro? Eis-me aqui, Senhor, envia-nos. E nós aceitamos o desafio de ir para lá. Neste momento começou o meu chamado, começou o meu ministério, porque até então eu estava sendo preparado para coisas grandes. Então começamos a crescer, a igreja avançar, para hoje estar aqui. Confesso para os irmãos que eu não sei se eu vou ficar o resto da minha vida em Itaquera. Meu desejo é Zona Leste por Jesus. Eu quero morrer velhinho aqui, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, vem com fogo, Espírito Santo. Eu quero morrer assim, quero declarar isso. Diga amém comigo. Você quer eu aqui até os 80 anos? Amém, glória a Deus. Também quero, mas eu não sei se o final é aqui. Mas de fato eu estou no propósito, eu estou no chamado. E eu vejo a dona Cida, por exemplo, ela não vai ser pastora. A Yara, por exemplo, mas elas tinham um chamado. Tem ainda. É o que? Elas sonhavam com Itaquera.
Elas inspiravam, elas estavam lá na Armênia, rodavam 30 quilômetros para escutar uma célula. Quem veio aqui na reunião do pastor Wilson, escutou. Pastor Wilson tirava ela 11 horas da noite, saía lá da Armênia para vir para Itaquera de ônibus. Mas elas tinham chamado, Deus me chamou para ser a primazia de Itaquera. Eu vou declarar, eu vou profetizar. Deixa eu te falar, se você está aqui, porque essas mulheres oraram e clamaram durante 20 anos por Itaquera, e hoje nós estamos crescendo por causa do propósito delas, por causa do avançar delas. Mas eu quero te mostrar que o propósito não tem a ver somente com ser pastor. O propósito tem a ver com que você está no centro do coração de Deus, ou seja, no Kairos de Deus. Se você está focando em dinheiro, deixa eu te falar, você não está vivendo Kairos. Se você está focando somente em comprar casa, você não está focando em Kairos. Se você está focando em casar somente, você não está focando no Kairos. Deixa eu te dar a dica do céu. Seu propósito está completamente relacionado com a eternidade. O que queima no seu coração, o que você faz, o que você vive, não tem a ver com eternidade, tem um grande problema. Você não está vivendo o Kairos de Deus. Pastor, como eu sei? Simples. Você está no seu trabalho para ganhar dinheiro, ou você está no seu trabalho para ganhar dinheiro, simples, para sua família, mas para ser um instrumento de Deus naquele trabalho. Eu lembro que no meu trabalho, eu tinha um hábito muito grande. Senhor, me dá vidas. O banco é muito promíscuo. E eu tinha amigos que andavam comigo. Todos os dias, eles escutavam o Evangelho. Todos os dias, eles sabiam o que eu fazia. Todos os dias, eu liberava uma palavra na vida deles. Tanto que um se converteu. Alguns se converteram, na verdade. E receberam da parte de Deus. Então, enquanto eu estava trabalhando, ganhando dinheiro, servindo o meu chefe, eu estava pregando o Evangelho. Ou seja, eu estou vivendo o Kairos. Agora, passa a semana todinha, você não fala de Jesus para ninguém. Passa a semana todinha, você não ora por ninguém. Às vezes tem alguém do seu trabalho, da sua família com dor de cabeça. Os irmãos, eu cheguei com dor de cabeça aqui, a equipe de louvor, vum, em mim, orou. Aí subi, minha esposa, vum, em mim. Pastor Era, vum, em mim. Falei, glória a Deus. Eu tenho um povo que vive o Kairos de Deus, que vive a experiência com o Senhor. Mas está lá a sua família necessitada, passando situação financeira difícil. Meu irmão, aproveita o Kairos. É tempo de você impor as mãos e falar, a prosperidade vai vir sobre a sua cara, e você vai ver a mão do Senhor conduzindo. Eu declaro em nome de Jesus, como boca de Deus, você vai viver prosperidade, creia. Quando você fala isso, uma semana depois acontece, o que vai acontecer com essa pessoa, com você? Ela vai se conectar, e ela vai querer viver o que você vive, porque você declarou o Kairos de Deus, e aconteceu. A pessoa está doente, acamada, parente seu, algum vizinho seu, vai lá toda semana, impõe as mãos e fala, Deus vai te curar em nome de Jesus, o poder de Deus vai ser liberado sobre você. Você mora nesse bairro, amado do Senhor, filho querido, é para manifestar o poder de Deus. Você trabalha nessa empresa, amado do Senhor, é para manifestar o poder de Deus. Deus te deu essa esposa, esses filhos maravilhosos, é para você manifestar o poder de Deus. Aproveite o tempo de Deus na sua vida. O Kairos quer se manifestar, e você vai viver todo o chamado que Deus tem para você, de forma plena e feliz. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Barnabé e Paulo foram separados. Equipe de louvor pode subir, por favor. E eles estavam sendo preparados. Então, como discernir esse Kairos de Deus na minha vida? Nós precisamos entender o nosso chamado. Deixa eu te falar algo, pastor. Eu sou meio perdido na igreja. Eu amo a palavra de domingo, eu gosto de ir na célula, mas eu tenho tanta dificuldade, eu não consigo saber o que Deus tem para mim. Eu vou te dar um segredo que você nunca vai esquecer. Toda vez que você não souber para onde caminhar, pergunte para os homens de Deus que Deus colocou na sua vida. Toda vez que eu não sabia para onde caminhar, eu falei, pastor Alexandre, Amelim, pastor Wilson, pastor Ricardo, vocês são homens de Deus, e eu confio na liderança que Deus colocou no seu coração. Qual que é o próximo passo para eu abençoar a igreja? Para eu servir a igreja? Então, você descobre o seu chamado servindo o Senhor. Você descobre o seu chamado sendo cheio do Espírito Santo. E nós temos uma direção para esse semestre, como igreja. Nós fizemos a ceia hoje. E essa ceia tem um objetivo: conectar você ao Kairos de Deus. Você e eu precisamos viver Kairos. Não existe
a oportunidade de viver plena felicidade no seu tempo, ou seja, no Cronos. Só existe plena felicidade no Kairos do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quem diz o tempo na sua vida? Fala comigo, Espírito Santo. Eu posso chegar para Simone e falar: Simone, eu acho que você tem que fazer isso, isso e isso para a sua vida. Mas se não queimar no coração dela, não adianta. Eu vi a menininha aqui falando, esqueci o nome da mocinha, a Duda, falando que eu passava perto das pessoas e queimava o meu coração. Queimava o meu coração. O que ela percebeu? O Kairos de Deus. Jesus falou assim: é agora, fala com aquela pessoa. É isso que você precisa viver. O seu coração tem que viver sendo queimado pelo Espírito Santo. Você tem que sair daqui hoje falando assim: Deus, o que temos para hoje? Eu tenho agora da 1 da tarde, da meio-dia até a noite. Qual que é o Kairos do Senhor para mim hoje? Acordou amanhã cedo? Acorda com a live do pastor Wilson, 7 horas da manhã. Escuta ele falando e ora: Senhor, qual que é o Kairos de hoje? Qual que é o tempo do Senhor de hoje? Eu quero desafiar, vou desafiar você em nome de Jesus. Eu sinto o meu Espírito falar isso para você hoje. Você, segunda até domingo, a semana todinha, você vai acordar de manhã, você vai orar 5 minutos, 5 minutinhos, agradecer. Você vai orar de que maneira? Falar o seguinte: Senhor, eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu tenho saúde do céu, toda a sorte de bem está sobre a minha vida, eu sou um amado do Senhor. Segundo, você vai falar: Senhor, qual que é o Kairos de hoje? Me usa hoje. Eu estava pensando em você, viu, Patrícia, essa semana. Orei por você, irmã. Sério mesmo. Cadê a Patrícia? Preciso orar por ela, preciso ligar para ela. Falei desse jeito. Glória a Deus pela sua vida. E eu estava aqui orando, falei assim: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Você vai orar assim: qual que é o Kairos de hoje? E durante o dia, você vai falar isso, pelo menos umas 3 vezes: Espírito Santo, não deixa eu perder um só minuto desse dia. Eu quero desafiar, semana que vem eu quero escutar testemunho aqui em cima. Você vai falar: Deus fez tal coisa na minha vida. Você vai procurar o seu discipulador, falar para ele: olha, eu fiz o que o pastor pediu semana passada, eu tive a experiência, isso, essa experiência e aquela experiência. Eu tenho convicção, vai ser uma das melhores semanas da sua vida. Quem crê, diga amém. Coloca a mão no seu coração e começa a partir de agora: eu quero viver o seu Kairos. Começa a orar, fala: eu quero viver o seu Kairos. Nós vamos cantar um louvor junto e vai falar assim: eu quero viver o seu Kairos, Pai. Eu quero o seu tempo, me livra do meu tempo, me livra do meu jeito. Eu quero ver o tempo oportuno dos céus, Pai, em nome de Jesus.